Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Náutico empatou fora de casa diante do CSA por 2-2. Esteve em duas oportunidades à frente do marcador e tomou o empate do adversário numa partida nervosa e que acabou na pancadaria de dois clubes que infelizmente não vão lograr êxito pensando no G8. E o CSA ainda pior, travando uma luta contra o rebaixamento à quarta divisão. A gente vai falar desse jogo a partir de agora, das falhas cometidas pelo Náutico e desse resultado ruim que praticamente sacramenta a permanência do Náutico na Série C para 2025. O Náutico, para mim, com futebol ou a falta do futebol apresentado e também mais um resultado negativo, ele perdura a sua permanência na Série C para o ano que vem. Inscreva-se no canal, deixe o like nesse conteúdo e, claro, comente sobre essa situação alvirrubra. O Náutico chegou hoje aos 19 pontos na classificação e está distante do G8 a 3 pontos, restando 3 rodadas, mesmo com 2 jogos em casa. A média de pontos para o Náutico buscar essa vaga seria na base das 3 vitórias. Algo que, pelo atual cenário do clube, é bem difícil, é bem desafiador e inimaginável até pela própria torcida. De um duelo de dois times que protagonizaram um duelo pouco criativo, podemos dizer. No primeiro tempo foi o exemplo do que estamos relatando. Só para se ter uma ideia, o Náutico produziu a sua primeira finalização no jogo aos 19 minutos com Souza, volante, num chute de longe que passou bem longe do gol do goleiro do CSA. E a partida foi se arrastando assim, porque mesmo o CSA mantendo o maior percentual de posse de bola ao longo da primeira etapa, foi uma equipe que também pecou na criatividade. Trocava muitos passes esses defensivos, mas lá na frente não conseguia levar perigo à meta de Jefferson Romário. Levou aos 32. Uma finalização que exigia uma boa defesa do goleiro alvirrubro. E depois desse lance, uma jogada de velocidade do Náutico pelo lado direito, foi característico ao longo deste ano. O Arnaldo saindo com uma flecha ali naquele setor de campo, cruzou, a zaga do CSA afastou mal e o jogador do Náutico, Felipe Ferreira, que foi um dos poucos que apresentaram uma certa lucidez em campo, acabou colocando o alvirrubro em vantagem. E o Náutico foi com essa vantagem para a segunda etapa. Mas o torcedor, já percebendo que, pelos cartões amarelos sofridos e pela falta de preparo físico de alguns atletas, o Náutico necessitaria de modificações. O lado direito, por exemplo, com o próprio Arnaldo, que já tinha tomado amarelo, era um risco. O Náutico teria que acionar Matheus Ludwig, que praticamente tem as mesmas características de Arnaldo. Um jogador mais ofensivo, um jogador que na recomposição sofre. O Náutico tem deficiências nessa faixa de campo. E até mesmo para evitar perder um jogador e ficar com um a menos em relação ao adversário, a modificação deveria ter sido feita pelo técnico Bruno Pivetti. Algo que não aconteceu. E ao longo da partida a gente via outras peças que até então, fisicamente, estavam abaixo dos demais. O que mais evidenciou essa queda física alvirrubra foi o meia Matheus Melo, que demorou para ser substituído. E quando substituído, o Náutico já, digamos que, tem ali uma melhora física na equipe, mas nada que pudesse acrescentar ao time alvirrubro para a sequência do jogo. Até que o Náutico começa a abusar das faltas. Foi algo que me chamou muita atenção. A maioria das chances criadas pelo CSA foram de faltas produzidas pelo Náutico próximo à grande área, para levar perigo à meta de Jefferson Romário. Até que numa dessas, eu acredito que já por volta da quarta, quinta falta produzida pelo Timbu, próximo à sua cozinha, vimos a bela cobrança do Roberto. O Jefferson Romário nada pôde fazer. Ali foi um lance mesmo de, digamos, mérito do lateral esquerdo da equipe do CSA, Roberto ex-Santa Cruz. Acaba colocando a bola ali na costura da rede
e empatando o jogo para o CSA. No entanto, tínhamos equipes instáveis em campo. O técnico Bruno Pivetti começa a mexer no seu time, né? Aciona Caion, acionou também os laterais ao longo do segundo tempo, tanto o Ludic como também a estreia do Kaique, né? Jogador que foi contratado para a lateral esquerda depois da lesão de Luiz Paulo, já que Diego Matos foi o titular ao longo da partida. Sacou Gustavo Maia para a entrada de Wendel Lessa. Foi ali que ele recua a sua equipe, quando o Náutico inclusive já estava com um placar favorável, quando o Náutico consegue a virada. Então, foram duas equipes que mexeram bastante e que pouco mudaram a sua maneira de atuar. O CSA continuou com a posse no segundo tempo. Foi a equipe que deu as cartas ao longo dos 90 minutos e acabou esbarrando nas suas limitações, é bem verdade, e a posição na classificação evidencia isso do CSA. Teve sim problemas para finalizar, problemas para chegar ao gol, até que num lance isolado, e foi um chutão do Perema, que fez a sua estreia hoje ao lado do Islam, né, zagueiro que manteve, né, o seu vigor físico, zagueiro que manteve a sua pegada, e com o Perema hoje complementando essa zaga, mas nada que pudesse resolver o miolo defensivo alvirrubro, mas numa estocada dele, um chutão para cima, ele acaba, né, lançando na ponta direita um dos atletas do Náutico, comete a falta, o CSA, na verdade era falta no lance, e o árbitro acabou marcando um escanteio. E nesse escanteio, a cobrança, o desvio do Islam de cabeça, o goleiro faz aí a primeira intervenção, mas no rebote o Bruno Mezenga vira a partida para o Timbu. Isso aos 32, 33 minutos da segunda etapa, o Náutico já com praticamente o resultado 37, né? 37 para 38 minutos, perdão, para ser mais exato aí no tempo. E a partida já ganhando aí áreas de, quem sabe, áreas decisivos. E o Náutico não conseguiu segurar esse resultado. Voltou a ter uma postura bem defensiva. E acredito que a substituição que mais chateou o torcedor, sem dúvida, foi a entrada de Marco Carvalho na vaga do Marco Antônio. Não pela partida do Marco Antônio, mas que o Marco Carvalho já em outras ocasiões já não havia produzido um bom futebol. E foi ele o algoz desse empate com sabor de derrota na noite deste domingo, né? Numa finalização de longe do jogador do CSA, já o jogo na altura dos seus 50, 51 minutos, né? Aquilo dali era bola para estar bem longe da área, para estar atacante segurando bola no campo defensivo do CSA, né? E a bola continuou dentro da área do Náutico, tanto da pequena como da grande área, o CSA rondando, buscando, mesmo ali com dificuldades, mas para incomodar o Náutico, mantendo essa posse de bola, tentando atacar, tentando produzir, e chegou numa finalização de longe, com a defesa do Jefferson Romário, mas com o vacilo do Marco Carvalho, que estava ali na frente, quando o goleiro espalmou a bola, ele acaba desviando para dentro do gol e devolvendo a igualdade à partida. É o típico do gol da equipe que já está esgotada dentro da competição. Esse gol, ele evidencia as falhas que o Náutico cometeu tanto dentro como fora de campo. Porque em meio a tantas contratações, a tantas trocas, a tantos jogadores que já passaram pelo Timbu, né, não dá. Esse gol foi uma gota d'água de um copo muito cheio de estresse que o Náutico já passou em 2024. Né, uma vitória que poderia ter dado ao Timbu a possibilidade de ainda continuar sonhando, né, com uma entrada no G8. Esse gol surgiu como uma ducha de água fria nas pretensões do Náutico, né, de buscar essa classificação e ficar ali no meio da tabela. Foi como eu disse, nenhum torcedor do Náutico hoje tem a esperança, com essa falta de futebol, com essa inércia da diretoria ao longo de toda a temporada, em termos de contratações, em termos de montagem do departamento de futebol, do próprio elenco, das escolhas dos técnicos. O torcedor alvirrubro está chateado e com razão, né, devido a essa falta de planejamento que o Náutico teve para esse ano. Um ano tão importante, que poderia ter dado ao Náutico a possibilidade de pisar na Série B, pelo menos disputar o G8 para ver se de fato o Náutico estaria ali, né, na disputa por uma vaga na segundona, mas pelo jeito isso não vai acontecer. Já falávamos disso do jogo da última quarta contra o Ipiranga, e hoje foi mais uma prova cabal de que o Náutico não está na sintonia das equipes que já estão garantindo de maneira antecipada a classificação à fase seguinte da Série C.
Restam 3 partidas, jogos contra Botafogo da Paraíba, contra o Ferroviário e a última partida diante do Londrina. Eu particularmente não vejo cenários positivos, né, depois desse empate. Poderia até projetar algo, né, mesmo com essa falta de futebol, para os próximos jogos em casa, com o torcedor empurrando, apoiando. Não estou aqui com expectativas de que o Náutico consiga nem 4 pontos em casa, né, mesmo tendo o Ferroviário nesse caminho, mas um jogo contra o Botafogo da Paraíba, por exemplo, é um jogo onde o Náutico vai ter, né, muitos problemas, né, porque o Botafogo se manteve irregular ao longo de toda a competição e é o próximo adversário alvirrubro. Então trata-se hoje de uma breve despedida. Eu já começo a falar de um Náutico que começa a se despedir da Série C, porque pelo que apresenta em campo, pela inércia, a falta de futebol, a técnica, meu Deus do céu, um jogo bem abaixo. O Náutico oscilou dentro da competição inúmeras vezes e hoje foi aquela chamada oscilação para baixo mais uma vez. E nada que um novo técnico, novos jogadores, numa reta final como essa venha resolver. O que a gente está enxergando mesmo é que foi um acumulado de erros, como dito há pouco, que culminaram nesse Náutico, nessa locomotiva Náutico, que infelizmente não andou do jeito que o torcedor esperava. Comenta à vontade, deixa a tua opinião sobre esse empate ruim, com um gol no final, 51 do segundo tempo, gol contra de Marco Carvalho, tão contestado pela torcida, e o Náutico praticamente dando adeus a uma chance de vaga no G8, na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal, este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!